Muito mais do que alimento, nossa relação é sustentada pela confiança. É baseada no respeito aos seus direitos. Trabalhamos para criar leis que beneficiam a todos e fazer do seu dia a dia melhor. Estamos aqui para fiscalizar como o seu dinheiro está sendo usado e fazer com que promessas sejam cumpridas. Porque nossa relação é diária e nosso compromisso é com todos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Olá, hoje o RDTV vai falar sobre sorteios da Minha Casa Minha Vida, sobre o atendimento aos imigrantes aqui em Cuiabá, sobre assistência social. O nosso entrevistado é o secretário municipal de assistência social, José Rodrigues Júnior. Seja bem-vindo ao RDTV. Muito obrigado pelo convite, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, Lindsay, e me colocar à disposição para poder dialogar com vocês e prestar contas do serviço que a Prefeitura vem prestando para a sociedade de Cuiabá. Vamos iniciar pelo trabalho que vocês estão fazendo de cadastramento dos imigrantes, né? Isso a gente vê um movimento muito grande de imigrantes na cidade. E como é que está sendo esse trabalho, secretário? De 2013 até agora, nós já tivemos um atendimento realizado pela assistência social de mais de 4.000 pessoas que migraram para Cuiabá. E aí nós estamos falando de haitianos, de nigerianos, de pessoas que vieram da República Dominicana, colombianos, bolivianos, enfim. Parte desse atendimento foi feito em parceria com a Pastoral do Migrante, que é um grande aliado nosso no atendimento a este público. E também através das unidades nossas da assistência social, do Centro de Referência Especializados, nossas unidades de albergue, enfim. Nós fomos acionados pela Ordem dos Advogados do Brasil, que levou até a Secretaria uma associação que representa os migrantes aqui em Cuiabá, que solicitou a nós que a Secretaria pudesse se deslocar das unidades onde já presta atendimento até os bairros onde tem maior incidência deste público. E eles indicaram 10 locais onde havia a maior concentração dessa população aqui no município de Cuiabá. Nós nos organizamos, no sábado passado nós estivemos nesses locais, fizemos um atendimento aí de mais de 340 pessoas que estiveram indo até esses endereços, centros comunitários, escolas, museus, né? Nós fomos para os bairros onde eles fizeram a solicitação. Nós identificamos algumas coisas extremamente significativas no perfil dessas pessoas que estiveram conosco no sábado. Mas esse período de cadastramento ainda não terminou. Durante essa semana nós ainda estamos prestando esse serviço, né, no Museu Histórico, no centro da cidade, na Praça da República, e teremos um diagnóstico, então, finalizado, né, traçando o perfil dessas famílias que estão em situação que nós identificamos também de insegurança alimentar, de necessidade de aprendizado a falar e escrever em português. Metade dos que estiveram conosco não falam nem escrevem em português. Então fica muito difícil o acesso ao mercado de trabalho para uma pessoa que não consegue se comunicar. Então nós já iniciamos um diálogo com a Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico aqui da cidade de Cuiabá, que tem cursos de qualificação profissional sendo ofertados à população. Pedimos para que eles pudessem ofertar também um curso de português para essas pessoas. Pedimos para que nós pudéssemos organizar palestras para ir até onde nós temos a maior concentração deles, para orientá-los sobre o mundo do trabalho, como expedir a carteira de trabalho, onde ficam os postos do Cine para fazer a intermediação de mão de obra, quais são os cursos de qualificação profissional que estão ofertados, como eles fazem para acessar isso, para orientar as pessoas. Muitos deles não têm sequer o mínimo de informação. Então, isso faz com que eles fiquem em situação extremamente difícil, que não consigam acesso ao mercado, sem renda, sem alimentação. Então, a assistência social tem o papel de fazer esse primeiro atendimento. Nós agora iniciaremos o processo de visitação a esses domicílios, dos locais onde eles indicaram. Vamos fazer a identificação em loco com os assistentes sociais das situações de coabitação, das situações de necessidade de atendimento com cestas básicas. Eles todos estão sendo cadastrados no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, que vai dar aos que têm perfil o acesso ao Bolsa Família, que aí eles podem comprar o próprio alimento, não é necessário a gente fazer a entrega. Mas enquanto isso, a fome não espera, né? Nós vamos fazer o atendimento emergencial para essas pessoas, para fim de assegurar a eles o mínimo de dignidade, né, e as condições necessárias para a sua subsistência. E aí foram apresentadas outras demandas também, que vão necessitar da nossa articulação com outras políticas públicas, de habitação, né, e a necessidade deles de melhor atendimento na área da saúde também. Então, assim que a gente terminar esse processo de cadastramento dessa semana, não é porque a gente vai
concluir essa etapa, que eles não vão poder ser cadastrados posteriormente. Podem, se procurar as unidades do Centro de Referência de Assistência Social em Cuiabá, nós temos 14 unidades, eles também serão cadastrados. É que a gente precisa fechar uma etapa, né? Então nós vamos concluir aí, essa semana esse processo para poder dialogar com as outras políticas públicas e buscar alternativas de encaminhamento, de acesso às políticas públicas para essas pessoas. Secretário, alimentação, habitação, trabalho. Habitação, onde que essas pessoas estão ficando? Porque elas chegam, como se diz no ditado popular, sem eira nem beira, né? Onde que elas estão sendo acolhidas inicialmente, quando elas chegam para cá? Algumas pessoas passam pela Pastoral do Migrante, outras pelas unidades de albergue que a Secretaria possui, por outras instituições não governamentais ligadas a igrejas, a entidades religiosas, até que eles consigam de alguma maneira se organizar, locar pequenos espaços, né, e aí coabitarem. Então, a identificação que a gente fez desse perfil do público é que mais de 95% deles estão morando em condições em imóveis alugados de coabitação. Então, por isso a necessidade de fazer as visitas domiciliares, para a gente identificar isso em loco, né, e quais são as condições que eles estão vivenciando, para que a gente possa também auxiliá-los e orientá-los nos próximos momentos que nós tivermos, inscrições para os programas habitacionais, enfim. Aqui Com a habitação que o senhor se refere, eles unem várias famílias morando no mesmo alugam imóvel. Um local e ficam nesse imóvel, né? Exato. A gente sabe também, o senhor falou já da necessidade de trabalho, né? Que está sendo feito todo esse trabalho para eles conseguirem retirar a carteira de trabalho e tudo mais. O empresário que quiser contratar esse profissional, né? A gente tem visto na cidade muitas empresas que estão contratando e dando essa oportunidade, né? Esse empresário também, ele pode buscar a secretaria para oferecer essa vaga? Pode sim, mas a intermediação da mão de obra é realizada pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Os postos do Cine é que fazem esse processo de intermediar a vaga ofertada pela empresa e casar isso com o perfil dos trabalhadores que nós temos disponíveis no mercado. Mas a Secretaria de Assistência Social pode orientar com relação a esses locais, onde nós temos aqui em Cuiabá as unidades de postos de atendimento do Sistema Nacional de Emprego, os postos do Cine, para que a gente consiga estreitar essa relação e facilitar o acesso das pessoas ao mercado de trabalho. O preconceito quanto a essas pessoas tem atrapalhado também nessa inserção social desses migrantes? Existe um preconceito na sociedade brasileira contra os negros. E a maior parte dessas pessoas que migraram para cá são negros. Portanto, eles herdaram um preconceito já existente no nosso meio social aqui, para além, né, de outras situações que permeiam a realização de trabalhos no mercado econômico que nós estamos vivenciando. Então, certamente eles têm dificuldades por conta disso. Alguns relatos feitos por eles são na direção de que em alguns momentos de seleção de pessoal eles estavam lá junto com várias outras pessoas e na vez que eles foram entrevistados disseram que não havia mais a vaga e que o seguinte, por não ser negro, conseguiu ser contratado, enfim. Então é uma triste realidade, né? Nós temos um país que a maioria da população ou é negro ou é descendente de negros. Aí, infelizmente, a gente tem ainda que conviver com esse tipo de relação, seja no ambiente de trabalho, seja na comunidade, né, nos espaços de convivência que nós temos. Então, essa é uma triste realidade que também está presente na vida das pessoas e que dificulta o acesso desses migrantes também ao mundo do trabalho. Secretário, vamos falar sobre o projeto Minha Casa Minha Vida, né? Vocês tiveram aí uma etapa de cadastramento, como é que está a situação agora? Olha, é importante resgatar que no ano passado o prefeito Mauro Mendes determinou que a Secretaria de Assistência Social passasse a fazer a seleção das famílias para serem beneficiadas com os núcleos habitacionais Minha Casa Minha Vida aqui em Cuiabá. Então, nós fomos oficiados pela Caixa Econômica Federal para selecionar as famílias que seriam contempladas com o residencial Nico Baracate 1, 2 e 3, que fica no bairro Osmar Cabral. São 1.264 unidades habitacionais naquele endereço. Nós fizemos um sorteio pela Loteria Federal. Então nós abrimos processo de inscrição, fizemos isso de maneira eletrônica para facilitar a participação da sociedade. Tivemos mais de 43 mil inscritos aqui em Cuiabá.
e determinamos a data que nós iríamos utilizar do sorteio da Loteria Federal para fazer a seleção dessas famílias. E a primeira coisa que nós fizemos foi divulgar o nome de todo mundo, porque a gente queria que a sociedade participasse desse processo, apresentasse para nós denúncias para que nós pudéssemos apurar e retirar as pessoas que não tinham perfil para serem atendidas. Bom, durante o processo de apuração do perfil dessas famílias, nós fizemos 10 notificações de exclusão. E excluímos pessoas por renda superior ao que estava estabelecido no programa, por já terem imóvel, por não preencherem o perfil, por não conseguirem comprovar o critério de prioridade que elas apresentaram no momento de inscrição. Enfim, foram vários motivos que fizeram com que nós tivéssemos exclusões. Então, de universo de 1.896 pessoas sorteadas entre os titulares e o cadastro reserva, nós tivemos 1.075 exclusões. É um número extremamente significativo, e que demonstrou também a seriedade da Prefeitura nesse processo, a transparência disso tudo, porque nós divulgamos tudo isso, publicamos tudo isso no site da Prefeitura, divulgamos no site do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, publicamos no Diário Oficial, para que a sociedade pudesse acompanhar todo esse processo. Então, a gente acredita que essa é a melhor forma de ser feito, para poder chegar de fato a essas casas para quem necessita delas, quem tem perfil para esse atendimento. E a sociedade acompanhando o processo faz com que a gente tenha também um apoio social para tomar as medidas administrativas necessárias, e por mais que elas sejam duras, e desagradem os interesses individuais de A, de B ou de C. Então, nós concluímos a nossa etapa, nós já tivemos o chamamento por parte da Caixa Econômica Federal das 360 famílias que vão para o Nico Baracate 1, já foi sorteado o endereço onde elas vão morar, a rua, o número da casa. Agora, acredito que até o mês que vem elas devem estar assinando efetivamente os contratos com a Caixa Econômica Federal. As outras famílias, na sequência, também passaram pelo mesmo processo e já oficiamos ao governo do Estado, porque nós tivemos lá, naquele condomínio, nós assumimos a obrigação também de fazer a água e esgoto. Naquele momento, a CAB era responsável por isso aqui em Cuiabá. A CAB se recusou a fazer. Foi feito um pedido de auxílio ao governo do Estado, que aportou lá o recurso de 6 milhões de reais para que isso fosse feito naquele empreendimento. E a legislação federal diz que quando o governo do Estado aporta recursos para o empreendimento, ele passa a ter legitimidade para selecionar as famílias também. Então nós recebemos um ofício do governo do Estado pedindo para que as unidades remanescentes fossem entregues a eles. Como nós já tínhamos dado largada no processo, já estávamos no meio de um processo de seleção, nós dissemos, então nós vamos terminar a nossa etapa aqui, não faremos novo sorteio mais, como a gente havia anunciado antes, e as unidades remanescentes serão entregues ao governo do Estado para a seleção. Então foi oficiado, eles têm agora 3 meses para poder fazer a seleção de 379 famílias que serão contempladas com as unidades habitacionais remanescentes. A estrutura, quer dizer, essa parte toda de polêmica com a CAB foi solucionada. A estrutura lá está sendo feita ou já foi feita lá? A obra está em andamento já, Nós já resolvemos água, esgoto, isso, vai ter tudo. É que só pode inaugurar depois que você tem o esgoto, asfalto, água, iluminação, possível, a ligação asfáltica da avenida principal das Mar Cabral até lá o condomínio, isso também está sendo feito pela Prefeitura, então é mais de 1 quilômetro de avenida que está sendo construído. Então, se não termina tudo isso, a Caixa não autoriza a entrega do empreendimento. Por isso é que nós tivemos aí que postergar a data que estava prevista inicialmente a entrega do empreendimento. Então agora as pessoas têm que aguardar o governo do Estado fazer essa seleção e o sorteio das próximas casas. O governo do Estado tem autonomia para decidir qual é o processo que ele vai utilizar. Nós colocamos à disposição todo o banco de informações que a gente tem, das pessoas que já estão inscritas, caso o governo queira utilizar, mas ele pode decidir por uma nova abertura de processo de inscrição, enfim, ou outro procedimento que eles acharem mais adequado. Secretário, para a gente encerrar, vamos falar um pouco do cenário político nacional, esses cortes, o Ministério que foi unido, Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, isso daí refletiu diretamente, você aqui no município de Cuiabá, sentiu essas iniciativas que foram tomadas pelo presidente em exercício? Olha, esse é um cenário que preocupa a todos os gestores municipais de assistência social do país. No exercício da presidência nacional, da associação que representa esses secretários, nós tivemos o início de um processo de mobilização que está em execução. Todas as quartas-feiras nós temos realizado atividades no Brasil inteiro em defesa do Sistema Único de Assistência Social. Temos nos articulado politicamente nas câmaras de vereadores, então na semana passada nós tivemos audiência pública na Câmara aqui em Cuiabá, fizemos movimentação nas praças,
das cidades, nós somos milhares de pessoas, trabalhadores, usuários, gestores municipais. Importante frisar que isso não tem uma conotação político-partidária. No ano passado, dia 15 de maio, nós fechamos os CRAs do Brasil inteiro, nós tínhamos uma outra presidente da República, também em defesa do SUS, porque nós já vínhamos tendo a descontinuidade de financiamento para a política. E isso causa consequências para os usuários, porque a prefeitura não tem condições de manter o sistema sozinho. A lógica de construção do sistema está feita com a mesma lógica do Sistema Único de Saúde. A prefeitura presta o serviço para a população, mas a União e o Estado têm a obrigação de cofinanciar, tem que pagar a conta junto com a prefeitura. Então, isso nós estamos tendo dificuldade no cumprimento das obrigações por parte do governo federal. O orçamento que foi feito para o Ministério este ano já é um orçamento que está aquém da necessidade para o pagamento das obrigações que o Ministério tem com os municípios. Então, nós temos um orçamento que está previsto com 3 bilhões de reais. Nós temos mais de 26 mil unidades de assistência social no Brasil. Ele tinha que ter o dobro desse dinheiro para poder chegar até dezembro cumprindo com as obrigações que o Ministério tem para com as prefeituras. Então, essa é uma das pautas que está colocada por esse movimento que defende o sistema, para que nós tenhamos uma suplementação de orçamento no Ministério de mais 3 bilhões, para que ele cumpra suas obrigações, que a gente não tenha que fechar a unidade. O nosso maior receio é esse, é o retrocesso nesse processo. Aqui em Cuiabá nós começamos a gestão com 59 unidades de assistência social em 2013, hoje são 76. Aí nós não queremos diminuir, a gente quer continuar prestando serviço para a sociedade, quer ampliar a prestação de serviço para a sociedade. Mas por conta desses soluços que nós temos aí de financiamento, a mês chega, mês não chega, às vezes tem atraso de 8 meses, 10 meses de repasse. Ontem estiveram comigo associações não governamentais, reclamando, porque elas são nossas parceiras, nos auxiliam na gestão de unidades aqui de atendimento a pessoas com deficiência em Cuiabá, e tem entidade que está sem receber há 6 meses. Então, isso é muito preocupante, porque nós não temos condições de manter essa estrutura sozinhos enquanto prefeitura municipal. Assim como há problema na economia nacional, há no Estado e também nas prefeituras brasileiras. E nós somos os que mais sentimos isso, porque ficamos com a menor parte do dinheiro para administrar e o maior número de problemas, porque a população mora nas cidades e cobra resultado de quem está na administração da cidade. Então, nós estamos nos articulando em âmbito nacional, já tivemos uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Estamos acompanhando a tramitação da medida provisória, que é essa que faz a fusão desses ministérios e mistura competências para dentro do sistema único, confundindo obrigações que pela legislação federal são distintas. Aí eu estou falando do papel da assistência social, da previdência social, com o papel do INCRA. Essas funções agora estão todas dentro de um mesmo ministério, confundindo a operação dessas responsabilidades. No próprio ministério ainda não há uma definição clara de papéis, de como isso vai ficar. Houveram encaminhamentos na direção de fazer com que o INSS passasse a assumir obrigações que hoje estão na assistência social, que na nossa avaliação prejudica os usuários. Então, nós estamos falando aí de um universo de 8 mil unidades de CRAs, onde as pessoas vão lá e fazem a atualização do cadastro. O cadastro dá acesso a mais de 20 programas sociais diferentes, entre eles o Bolsa Família. Então, se você tira isso e coloca em menos de 2 mil unidades de postos de INSS, aqui em Cuiabá tem 3 unidades de postos de INSS, tem 14 unidades de CRAs. Quando você tira essa responsabilidade do CRAs e coloca no INSS, você complica a vida da população, fazendo com que haja ainda um aumento de demanda para o INSS, que hoje já não dá conta da demanda existente. Sim, com certeza. Eles não conseguindo atualizar o cadastro vão ter prejuízo, porque vai suspender o benefício. Suspender o benefício de transferência de renda, que é com que ele consegue comprar o alimento, a prefeitura vai ter que dar a cesta básica. Então a lógica é tirar uma responsabilidade que hoje está lá com o governo federal, de fazer a transferência de renda para o programa do Bolsa Família e transferir a conta para as prefeituras. E nós não vamos aceitar isso. O problema é que são os mais necessitados que acabam sendo prejudicados, né, secretário? Exatamente. Secretário, nós agradecemos a sua presença aqui, esperamos que essa luta se consiga, né, resultados aí até o final do ano, principalmente, né, quem sabe com toda essa, se resolvendo essa situação do impeachment, quem fica, quem sai, mas que as pessoas sejam beneficiadas, sejam, né, esses serviços sejam mantidos, porque é uma área essencial, né? Exatamente. No momento de crise econômica, nós estamos tendo um aumento de demanda na assistência. Então, por conta dessa situação, a família acaba não conseguindo cumprir com suas obrigações, você tem rompimentos de laços entre os membros da família, o homem acaba indo parar em situação de rua, então aumenta o número de população de rua, as famílias estão lançando mão de novo das crianças para poder ir no mercado de trabalho, então
estão levando as crianças para a feira, estão colocando no lava-jato, estão fazendo vender doce na rua. Consequências, né? Então aumenta o trabalho infantil, estão negligenciando os idosos, então está havendo um aumento de demanda de acolhimento de idosos, então nós estamos tendo problema em todas as áreas que são dos públicos prioritários da assistência. Portanto, não é possível fazer com que a gente tenha redução de recursos para prestação de serviço à sociedade no momento em que está havendo aumento de demanda para isso, em um cenário de desemprego que está posto no Brasil inteiro com mais de 11 milhões de pessoas que já não estão no mercado, né, conseguindo gerar renda e manter suas famílias. Então, para nós, isso é extremamente importante e quero agradecer a vocês pela oportunidade de poder estar aqui conversando com a sociedade sobre esses assuntos. Ok, secretário, muito obrigada. Nós conversamos então com o secretário José Rodrigues Júnior, secretário de Assistência Social do município de Cuiabá. Você pode rever essa entrevista e ver outras também aqui no RDTV. O endereço é rdnews.com.br/rdtv. Até a próxima.